segunda parte do seu consultório e já estamos aqui preparadíssimos com o Dr. Pedro Brás para falarmos de ansiedade e das suas diferenças, um tema muito curioso e se quiser colocar as suas questões, as suas dúvidas, não se acanhe, 225-083-204, 225-083-204 ou então, se tiver vergonha, se ficar acanhado, consultório@portocanal.pt, mas não é motivo para vergonha, porque aqui o Dr. Pedro Brás tira logo a vergonha toda. Tentamos. Olá, com a sua vontade, não é? Um excelente conversador. Doutor, temos aqui um tema muito curioso. Sim. E, aliás, eu gostava de começar por aqui. Estamos todos ansiosos, estamos todos preocupados. Isso. Estamos com algum medo até, não é? Receios, tensão. Sim. Estamos todos a beber um bocadinho de ansiedade. No entanto, temos um motivo claro. Não quer dizer que isto seja uma doença. A ansiedade é um estado normal de tensão, de preocupação, de medos, de receio. Isto faz parte do ser humano, não é? Termos medos, preocupados com o futuro, faz parte de nós. No entanto, muitas vezes, nós sentimos que não estamos a controlar esse estado de tensão e de medos. Muitas vezes sentimos que temos medos que não deveríamos ter, que estamos preocupados em excesso e quando se ultrapassa este equilíbrio, podemos dizer que sim, que então a ansiedade, que é normal em todos os seres humanos, quando se ultrapassa esse equilíbrio, podemos dizer que então temos aqui já uma doença psicológica. Não é uma doença do cérebro, não é uma doença orgânica, mas é apenas uma doença psicológica onde as pessoas sofrem muito por não conseguirem controlar a sua própria ansiedade. Mas tem um motivo claro? A ansiedade é um estado físico do medo que temos. O problema aqui estava-me a dizer há bocado, mas é normal termos medo, ainda por cima agora, nesta fase de pandemia, de incerteza, e obviamente que todos temos um nível de ansiedade, um nível de preocupação alto, elevado, mas percebemos porque é que estamos a ter esse nível de ansiedade e não nos sentimos doentes por estarmos ansiosos ou com medo, porque percebemos que é normal. Mas, às vezes, os nossos medos são tão elevados que nos causam, de facto, prejuízo físico e psicológico. Agora, e esses medos são reais? Sim, às vezes podem ser os medos reais que nos levam a este estado de ansiedade excessiva. Por outros lados, podem haver também medos que não são assim tão reais, que depois já vamos explicar, que nos provocam também esse nível de ansiedade. Estou curiosa. Bem, às vezes nós olhamos para o futuro, no caso da pandemia, no caso dos nossos filhos, dos nossos empregos, com excessiva preocupação. E porquê que dizemos excessiva? Normalmente quem olha para o futuro com excessiva preocupação é porque no passado sofreu de forma excessiva também. É quase como se olhássemos para o futuro como a continuação do passado. E se no passado sofremos bastante, temos medo excessivo que no futuro também soframos da mesma forma. Estamos sempre ligados à nossa criança? Ao passado. Costumamos dizer que a ansiedade é uma doença do passado, do presente e do futuro. Não é? Do passado, porque as experiências que vivemos nos trazem muitas vezes tanta dor que temos medo de repetir as mesmas experiências dolorosas. Fala-se muitas vezes dos medos traumáticos ou do stress pós-traumático, que é uma variação da ansiedade que existe e é muito fácil de explicar. Quando há um acidente, temos um acidente de carro, as pessoas que vão para a guerra vivem experiências tão fortes, tão intensas, que sofrem com tanto medo, que no futuro, se sentirem ou pressentirem que podem estar no mesmo perigo, mesmo que não seja real, não é? As pessoas que já não estão na guerra, mas que às vezes ouvem sons muito altos, aqueles sons estimulam a pessoa, estimulam os medos. O corpo reconhece, não é? Aquilo que já sentiu. Porque é quase como se o som fosse uma memória traumática do passado. Aquele som de agora parece os tiros e as explosões do passado. Para as pessoas que têm o stress pós-traumático. Portanto, no futuro sente-se o medo daquilo que sofremos muito no passado. Mas tem que estar sempre relacionado com o passado ou pode ser uma coisa nova? Pode acontecer na vida adulta? Do presente.
A ansiedade está sempre ligado ao medo. E nós, no dia-a-dia, sentimos tantas pressões, temos tantas dificuldades, muitas vezes, que o nosso medo pode ser intenso. As dificuldades, por exemplo, agora da pandemia, criou os estados de ansiedade muito elevados, porque as pessoas, na ausência de melhor conhecimento, no início da pandemia, agora já estamos melhor, todos tínhamos um medo grave de sermos contagiados, de podermos morrer, porque hoje também o temos, mas já temos mais conhecimento, já estamos mais tranquilos, mas no início... A ansiedade de estar informado, por exemplo, que depois acabou... Por exemplo, nós todos começamos todos a ficar exaustos. Isso, e o medo do desconhecido também nos provoca esta excessiva ansiedade. Portanto, a ansiedade é um estado que sentimos quando temos medo. Mas é importante perceber isso. A ansiedade é um estado físico. Quando nós dizemos assim, estou a sentir ansiedade, quer dizer que o meu corpo está num estado com muita energia. Ou seja, o coração bate mais rápido, a minha respiração é mais ofegante, sinto tensão no meu corpo. A ansiedade sente-se no corpo. E esta ansiedade, para que é que serve? Por que é que nós sentimos isto no nosso corpo? Porque a ansiedade é o que sentimos no corpo quando temos medo. O medo é a percepção de que algo me vai agredir. Cada vez que eu penso que alguma coisa me vai fazer mal, que me vai agredir, eu fico com medo disso. E sempre que eu tenho medo disso, gera-se em mim um estado de ansiedade. E podemos perguntar, mas porquê isto? Porquê? Porque nós somos animais também. E quando sentimos que algo nos vai atacar, nós temos que fugir. Ou atacar também. Então, para que a gente consiga fugir ou atacar, o nosso corpo precisa ficar com muita energia. Muita facilidade em pensarmos, muita agilidade mental, muito focado no perigo e isso é que é a ansiedade. Mas acredito que existe a ansiedade boa, positiva. É a ansiedade que nos ajuda. Não é? A ansiedade que nos ajuda a ultrapassar os perigos é boa. Não é? Às vezes eu sinto ansiedade quando estou com medo de falhar no exame amanhã. Só que essa ansiedade dá-me energia para eu nem ter sono, para estudar melhor, para estar mais focado, com medo em falhar, vou estar mais focado no que tenho que fazer. Para ter um bom desempenho. Para ter um bom desempenho, é verdade. Por exemplo, o doutor, nesse lado, está ansioso ou não está? Já está sempre? Em tudo o que fazemos, sentimos porque sempre... aparenta uma tranquilidade gigantesca. Mas é um treino. Mas há aquele 5, 4, 3, 2, 1, o coração dispara um bocadinho. Claro, porque nós, com o treino, começamos a ganhar confiança e o nosso medo vai diminuindo. Mas, de qualquer maneira, todos nós temos medo no nosso desempenho. Eu agora estou aqui a falar consigo, com muito gosto, mas eu tenho sempre algum receio de não conseguir passar a mensagem da melhor forma, eu tenho sempre algum receio de estar com o casaco meio torto e com isso parecer mal. Eu tenho o mesmo receio. Todos nós temos. E estes receios geram em nós uma preocupação excessiva. Antes de entrarmos no ar, eu estava com alguma preocupação, aqui a pôr o lencinho direitinho, a perceber se os corinhos estavam... E eu também estava aqui. Todos. Mas é normal, as pessoas não vêm lá em casa, mas a nossa preocupação, o nosso receio de passar uma má imagem, de não comunicarmos bem, faz-nos sentir esta tensão, esta preocupação. Mas, como disse há bocado, Gabriela, essa preocupação é positiva. Porque se eu não estivesse muito preocupado com isso, provavelmente ia descurar alguns pormenores. Nem estaria motivado. Não estaríamos motivados, íamos descurar alguns pormenores que depois não me iria ser muito benéfico. Mas, doutor, se isto fosse excessivo, imaginemos, estávamos aqui, não tínhamos era uma coisa que nem sequer nos ia permitir desfrutar de uma conversa. Excelente exemplo. O que eu estou a dizer é que, de facto, eu estou um bocadinho ansioso, a Gabriela também, mas é uma ansiedade que nos ajuda a termos um bom desempenho. Mas, se o nosso medo fosse muito intenso, o nosso estado era tão intenso também de ansiedade, que provavelmente começaríamos a ficar com a boca muito seca, começávamos a tremer um pouco, estávamos inquietos, e nesse caso poderíamos dizer que a ansiedade já nos estava a perturbar o desempenho, a perturbar o nosso bem-estar. E é aí que ultrapassa aquele limite, é aí que pode virar doença. Isso. E quando eu não consigo gerir esta ansiedade
de uma forma continuada. Não é uma doença eu hoje, por exemplo, estar muito ansioso por estar a dar esta entrevista. Não é uma doença, é apenas um momento em que eu estou desconfortável a fazer um determinado desempenho, tenho medo excessivo que me provoca uma ansiedade excessiva, que me dá mal-estar. Não é uma doença. É apenas uma reação, uma experiência que não me está a correr muito bem. Mas, se eu sentir que todas as vezes que tenho que conversar com qualquer pessoa, se todas as vezes que tenho que estar perante o meu chefe e começo a tremer, começo a gaguejar, no dia anterior nem consigo dormir bem porque vou ter uma reunião, e que isso seja permanente, que seja sempre, as pessoas devem considerar que esse estado de preocupação que têm, o estado de medo e de ansiedade que sofrem, sendo constante, já é uma doença. Mas não é uma doença como as outras. Quando falamos em uma doença, quer dizer que temos falta de bem-estar. Doutor, agora estou-me a lembrar, porque Sim. na primeira parte estivemos com a doutora Alexandra a falar de isolamento social. Esse estado permanente, que não sendo propriamente uma doença, mas... É uma doença psicológica, não é uma doença física. Exatamente. Não é do cérebro, não é um problema do pode cérebro. levar ao isolamento. Há muitas perturbações. Há bocado como estava a falar, que a ansiedade e os seus várias dimensões, a ansiedade sendo a responsabilidade da ansiedade sendo o medo, nós podemos ter medo de várias coisas. Se nós tivermos medo do contacto social, isso podemos chamar da fobia social ou a timidez, começamos a isolar bastante. E um dos motivos do isolamento social é o não termos medo do contacto com os outros. E porquê é que isso pode acontecer? Porquê é que um ser humano pode ter medo de estar em contacto com os outros? Por várias razões, mas as principais é medo da avaliação. Medo que os outros estejam a olhar para nós, estejam a pensar que nós somos menos inteligentes que eles, que estejam a gozar connosco. E veja só, há bocado estava a falar do futuro e do passado. Porquê que as pessoas podem ser tímidas? Quais são as causas da timidez? Que é uma forma de ansiedade, que é uma forma de medo. Não é? É o medo de estar em confronto com os outros, de ser avaliado por os outros no futuro. Porquê é que as pessoas têm medo de ir a uma reunião amanhã porque vai lá estar muita gente e acreditam que vão ser gozadas, ou que vão ser mal avaliadas, ou que vão ser criticadas? Porque no passado já aconteceu isso. Sempre, sempre, sempre. Estas são as tais diferenças da ansiedade. É em função de cada caso. É. Se eu tenho, por exemplo, medo da minha própria ansiedade, eu posso dizer que tenho o síndrome do pânico. Falamos muitas vezes nos ataques de pânico, que também é uma dimensão da ansiedade. A ansiedade, podemos dizer que é quase como um chapéu muito grande, que lá dentro existem várias dimensões e que cada pessoa pode sofrer uma delas ou várias dimensões. Aliás, é o distúrbio, se me permite, doutor, mental mais comum no mundo. A ansiedade afeta 25 milhões de pessoas. É de facto devastador o prejuízo do bem-estar que causa na felicidade humana. Estes medos que geram esta ansiedade é de facto muito, muito preocupante. Pode ser incapacitante? Verdadeiramente. Por exemplo, há vários distúrbios no meio da ansiedade, deste chapéu grande que é a ansiedade, que são verdadeiramente perturbadores do bem-estar e que causam limitações à felicidade extremas. Os dois principais é o transtorno obsessivo-compulsivo. Este transtorno são chamadas as obsessões que as pessoas têm, são pensamentos obsessivos, em que as pessoas os medos das pessoas são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que passam a vida, os 24 horas do dia, sempre que estão acordados, sempre a pensar no seu medo. Quer dar um exemplo, doutor? Por exemplo, há pessoas que têm medos extremos de serem contaminadas, e agora com as doenças, mas principalmente com as bactérias, lixos, enfim, doenças, contaminadas por essas doenças. Todos nós temos medos de ser contaminados, ainda por cima agora, com esta questão da pandemia, todos nós estamos com um nível elevado de medo. Mas há pessoas que ultrapassam todos os limites no medo que têm e não tocam nas superfícies onde alguém pode ter tocado. Todos vão ao supermercado, compram os seus produtos, limpam todos os produtos antes de entrar em casa, com o medo de contaminar a sua própria casa. E o problema é que as pessoas que têm esta
este problema psicológico, vivem constantemente nesta preocupação. Não têm, muitas vezes, 5 minutos para se distraírem com outros pensamentos. Estão só focados no medo. Um sofrimento absoluto. Atroz, atroz. Eu que conheço bem na clínica, o que nós fazemos é ajudar essas pessoas. Há pessoas que eu digo que o sofrimento que elas estão a ter, eu não consigo igualar a outro sofrimento físico até. Mesmo as pessoas com dor, mesmo as pessoas com cancro, até algumas pessoas que saibam que vão morrer. O sofrimento dessas pessoas que têm sofrimentos físicos não pode ser comparada a esta perturbação do transtorno obsessivo-compulsivo. É extremamente grave. É das mais difíceis? Para tratar, sim, e para o sofrimento das pessoas também. É horrível. E depois há várias variações desses transtornos obsessivos. Mas esse transtorno obsessivo é apenas o quê? É apenas um pensamento constante sobre aquilo que temos medo. E o que é importante explicar às pessoas que até possam ter este problema é o pensamento constante, o foco constante no medo que têm, não é um problema. Porque a nossa mente está preparada para pensar sempre no medo. Quanto mais medo temos, mais pensamos. O problema é o medo que temos. E o que o psicoterapeuta tem que entender para ajudar estas pessoas é de que é que tem medo. E as pessoas dizem, olha, tenho medo de ser contagiado com sujidade, por exemplo. E a segunda pergunta que nós temos que fazer é, quando é que surgiu este medo? E as pessoas dizem-nos, olha, foi há 5 anos atrás, que eu era uma pessoa normal, com 40 anos, 50, mas uma vez senti que estava sujo, ou alguém me tocou, um mendigo tocou-me, eu toquei numa superfície muito suja, muito nojenta, algo normal, só que naquele momento em que fez aquela ação entrou em pânico. E a pessoa está consciente desse momento? Estão. Que é curioso, porque o doutor disse, eu era uma pessoa normal. Sim, porque há sempre um antes e depois. Percebe? Há um antes e depois. Na psicoterapia, como é que nós conseguimos ajudar de forma eficaz as pessoas? É perceber assim, qual é a sua queixa? E as pessoas dizem assim, eu sinto-me sempre ansiosa. Sempre ansiosa não é sempre. Quando está sozinha, não está. Não, quando estou sozinha não estou ansiosa. Ou seja, vamos investigando, até que as pessoas nos dizem, não estou ansiosa no trabalho. Ok. E como é que é essa sua ansiedade no trabalho? As pessoas, quando eu estou a verificar se as contas estão certas, às vezes tenho que verificar 5 ou 6 vezes se a conta está certa, e depois, mesmo assim, tenho que pedir a um colega para verificar se a conta está certa, estou sempre a pensar que pode estar errado. Relacionado com dificuldade, portanto. Sim, todas as pessoas têm o seu padrão, não é? Claro. Estou agora a especificar um caso apenas. E o que é que nós temos que perceber? Que esta pessoa é ansiosa no trabalho e eu tenho que lhe perguntar desde quando é que sente que tem este padrão de medo e de ansiedade. E as pessoas, quase sempre, se a pergunta for bem feita, elas conseguem identificar um momento. Porque nós percorremos. Então, olha, no secundário tinha? Não, no secundário estava tranquila. E na faculdade? Na faculdade também? Sim, na faculdade também não me queixava de nada. Então, quando é que se queixou? Quando comecei a trabalhar. Em que trabalho é que foi? Foi naquele escritório que começou. E o que é que aconteceu naquele escritório? Sabe, eu tinha um chefe, por exemplo, estou a inventar agora uma história, mas provável. Eu tinha um chefe que me martirizava bastante, que me pressionava bastante, e eu entrei num esgotamento só com esta pressão, com medo em errar, porque ele pressionava muito, eu entrei ali num bloqueio emocional por causa disso. E a partir de agora, a partir daquele momento em específico, a pessoa desenvolveu este quadro de medo intenso que não consegue gerir. E em todo o nosso problema psicológico, a base é sempre esta. Há sempre um antes e um depois. E o que nós temos que perceber para entender a pessoa é onde é que estava ao meio disso. O tratamento é desde esse início? Quando nós percebemos que esta pessoa tem este medo extremo, tem um nível de ansiedade extremo, por causa de um evento lá atrás, um evento em que ele sofreu muito, em que entrou até em pânico muitas vezes, em que sofreu muita pressão, o que nós percebemos é que esta pessoa está traumatizada. Ali, naquele evento, e atenção, todas as pessoas, eu, a Gabriela, um arrumador de carros, um deputado, pode ter estes problemas psicológicos todos. Afeta toda a gente. Toda a gente pode ter qualquer dificuldade do seio da saúde mental. Basta em alguns momentos da nossa vida nós não conseguirmos controlar bem. Então o que é que a psicoterapia faz? Tenta perceber um antes e o depois, para perceber o exato momento em que aconteceu, tenta perceber o fenómeno psicológico que aconteceu, o trauma que gerou à pessoa aquela experiência e depois, com a psicoterapia é um tratamento que ajuda as pessoas a desbloquearem as emoções que estão agarradas às suas memórias.
E então a psicoterapia o que vai fazer é ajudar as pessoas a recordar aquele momento traumático que ainda dói, que ainda as faz sentir ansiedade e ajudá-las a desligar-se daquele medo, a desligar-se daquela pressão psicológica. E a partir daí as pessoas... E como é que ajuda? Olha, sabe, não sei se podemos entrar nessa podemos. parte. Nem sempre é fácil. Porquê? Porque quando nós estamos aqui a explicar, a especificar casos, temos que perceber que cada pessoa tem os seus problemas. Portanto, vamos explicando o processo, mas claro, há uma panóplia de problemas que têm as suas diferenças na abordagem clínica. Pronto, mas... É através da conversa? Não. A conversa apenas é para nós conseguirmos perceber a pessoa. Inicial. Isso. Mas a psicoterapia, diferente da psicologia, a psicologia e os psicólogos ajudam as pessoas, acompanhando as pessoas na sua melhoria ou ultrapassar as dificuldades que sentem. A psicoterapia é muito mais cirúrgico. A psicoterapia intervém na representação mental que as pessoas têm do facto. Eu vou-lhe dar um exemplo mais simples para nós compreendermos. E as pessoas podem fazer lá em casa este exercício. Eu posso dizer que ninguém tem medo de aranhas. Pelo menos as aranhazinhas em Portugal. Ninguém tem medo, eu tenho. Olha, então vai ser excelente. Vai ser um exercício. Eu odeio aranhas. Então vai ser um exercício excelente. Mas de facto, na verdade, as aranhas não metem medo. As aranhas, as portuguesas, claro, se formos agora para o Pantanal, vemos que elas são muito grandes. Não diga que não metem medo, a mim metem medo. Mas veja, na verdade, na realidade, as aranhas não prejudicam ninguém. É verdade. Não mordem, não prejudicam a saúde física. Enfim, a aranha é um ser que não provoca medo. Portanto, podemos dizer, Gabriela, que esse seu medo, essa ansiedade que tem quando está perante uma aranha, é irreal. Exatamente. Compreende que não deveria ter esse medo. Nesta perspectiva, dizemos que tem aqui uma fobia, que é a fobia o quê? É um medo específico, de algo específico, que não deveria ter. É quase como podemos dizer que há aqui um distúrbio. É um distúrbio emocional em relação àquele aspecto, que é muito comum. Agora vamos perceber como é que a psicoterapia aborda isto. Muito bem, vamos lá. O que é que você de facto tem medo? Não é da aranha. É da representação mental que você faz da aranha. É da memória que você tem da aranha. É da forma como na sua mente vê a aranha. Se eu lhe pedir para você imaginar uma aranha, como é que imagina? Assim, faça-me até com as mãos. Enorme. Enorme, não é? Com umas patas peludas. Muito peludas, muito pelo. Peludas. A boca e assim algo. Eu não lhe vejo a boca. Não. Que São as patas e ela anda muito rápido. Muito rápido? Isso. Veja só. Estou aqui assim, mas não é. Mas é verdade isso que me disse. Não tenho um pânico gigantesco. Mas é verdade isso que me disse. Ou seja, para si, a aranha é uma coisa que não existe. Porque de facto a aranha não tem este tamanho. Pois não. De facto a aranha não tem estes pelos todos. A aranha é uma coisa que nem se consegue ver. Mas na sua memória, na sua representação mental, é enorme, é um bicho que mete medo. Eu dessa aranha também tinha muito medo. Se eu visse assim um bicho deste tamanho, eu também estava cheio de medo. O que é que a psicoterapia faz? Compreende? Já fez aqui um bocadinho qualquer coisa na minha cabeça, doutor. Pois é. Mas agora vamos fazer o resto da psicoterapia. Então vamos já lá. agora vou aproveitar tudo, não é? Isso. Entretanto, vou começar a fazer festinhas a aranhas. Vai, com certeza. É? Então vamos lá. Não vai, porquê? Porque normalmente na nossa cultura nós não, mesmo quem não tem medo de aranhas, não estava aqui a brincar, não é? Bom, o que é que a psicoterapia faz? A psicoterapia entende que o seu problema, desculpe estar agora a falar no seu exemplo concreto, mas o seu problema é a representação mental, a imagem que tem desse bicho enorme, com uma boca enorme, que anda muito rápido. E então o que a psicoterapia faz é ajudá-la a mudar essa representação mental. Trabalhando com a sua imaginação, eu vou ajudá-la agora também a mexer na memória que tem da sua representação mental. E vamos colocar essa aranha como algo inofensivo. Você própria vai fazer isso, com a minha ajuda.
Vamos fazer isso? Muito bem. Bom. Eu quero fazer isso, mas terá que ser no intervalo. Desse lado também podem fazer. Imaginem, não é? O que o Dr. Pedro Brás acabou de dizer. A terceira parte, o que é que vamos fazer? Vamos dedicá-la a si, telespectador, para colocar as suas dúvidas, se tiver dúvidas dentro desta especialidade, mais precisamente a ansiedade e as suas diferenças. Demos agora o exemplo de uma ansiedade, não é? De uma fobia. Despolutada por uma ansiedade. O número é para colocar as suas dúvidas, o 225-083, 204-225-083, 204. Vemo-nos já de seguida. Até já.